Então eu entendo que Jesus vai levar uma igreja e que esteja pronta, aquela noiva que Efésios diz, sem máculas nem ruga, né? E que o Espírito estaria ataviando ela. Eu percebo assim, uma igreja pura, apresentar um noivo puro. Amém. Né? Então, aí eu disse, irmão, se Jesus levar essa igreja que está aí, vai dar um problema no céu enorme. Vai causar um problema no céu. Ele não leva não. Pelo menos lá que eu estou convivendo, a luta que eu tenho para os irmãos serem comprometidos, disciplinados, horário, perseverantes, né, nas coisas, é muito difícil. Eu falei, ele não vai levar agora não, né? Ainda bem que Jesus quer que a gente esteja aqui um pouco na terra. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. Eu queria que você abrisse no capítulo 2 de Daniel. Esse capítulo 2, para quem quiser, eu entendo assim, ter uma noção da escatologia, e também perceber o tempo, né, que a gente estamos, o momento de Deus para a nossa vida. Eu acho bem sintetizado, uma vez que é tanta coisa nesse assunto escatológico. Nós temos aí Daniel 2:31, quando Daniel tem a revelação e ele diz para o rei Nabucodonosor, eu vou falando assim porque eu imagino que vocês todos já conhecem essa história, né? Só que tem algumas coisas interessantes dentro da história. Daniel é convidado a interpretar o sonho, porque senão morreria junto com os magos, adivinhos, os astrólogos, né, todos aqueles intelectuais, todo aquele povo que assessorava o rei. E ele tem a revelação de Deus, dessa grande estátua. Nós vamos passar, talvez não lendo tudo. Então, essa estátua, e eu acho interessante, como eu já disse, Deus manda a gente ler e entender Daniel. Daniel todo ele é profético, e ele é muito preciso, é o livro de Daniel. Então Daniel ele tem a revelação do sonho, e ele diz, como estava vendo, fez aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então, ele vê a estátua, a cabeça é de ouro, os peitorais de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés da estátua misturados, né? Então, quem era a cabeça da estátua? Quem? Babilônia, sob o comando lá de Nabucodonosor, né? Então a Babilônia deixa de existir e surgem os persas, e Dario, junto com Ciro, termina, né, destruindo, conquistando Babilônia e tornando-se um império persa. Depois vem os gregos que assumem o poder e têm o domínio completo. Depois surgem os romanos, que têm uma durabilidade maior, por isso é que eles aparecem nas pernas, que é as pernas de ferro. E outra coisa que a gente observa nessa profecia é que a cabeça é de ouro, os peitos é de prata, os quadris é de bronze. Há a inferioridade. Olha só a inferioridade, né? E a degradação desses impérios e do mundo, dos humanos. Daí vem o ferro, que apesar de ser compacto, mas não é tão importante como os demais metais. E por último, os pés, que é de ferro e barro. Nós sabemos que ferro e barro não se mistura. Isso significa que esse rei futuro, ou os reis futuros, ele surge desse império romano e desse ferro, que depois deles não surge mais nenhum outro rei.
Daniel estava vendo isso, e quando uma pedra foi cortada circuncida de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para a grana das ilhas, do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Observe, irmãos, a pedra, onde é que ela atinge? A pedra atinge nos pés. E quando ela atinge nos pés, a estátua deixa de existir completamente. Aí eu pergunto para vocês, por que a pedra não atinge a cabeça da estátua? Que é o lugar mortal. E vai atingir nos pés. Quando essa pedra vier atingir essa estátua, os pés é que será o reino, o império que estará governando. Isso mesmo. Porque foi o que eu falei. E nós não temos mais o ouro, nós não temos mais a prata, nós não temos mais o bronze, nós temos apenas barro e ferro. Olha, irmão, isso aqui mostra muito bem a degradação moral, né? Política, religiosa que vive o mundo. Os valores estão invertidos, há uma fragilidade em todas as coisas. É um tempo muito difícil, como diz Paulo quando escreve a Timóteo, e é exatamente esse período que essa pedra chega. Agora, quem que é essa pedra? Cristo. Olha só Mateus 21. Eu acho interessante aqui, Mateus 21 vai trazer muita clareza quanto a essa pedra. Mateus 21, 42. Quem poderia ler para nós? Mateus 21, 42. Disse Jesus: nunca leiste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Olha só, né? Essa profecia está lá também em Salmo 118, versículo 23 e 24. Eu pediria que outra pessoa que já fosse abrindo esse texto. Mas o que o irmão diz aí? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, a pedra que os construtores, quem são os construtores, irmão? Rejeitaram? Os judeus, né? Essa pedra que os construtores rejeitaram é como o pedreiro chega e diz assim: ó, esse bloco aqui não serve, tira aí fora. Essa brita não vai servir para essa construção, tira ela fora. A Bíblia usa essa linguagem figurada, né? E diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí o versículo 43, lê aí, irmão, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. Olha, o reino de Deus será tirado dos judeus e será entregue a uma nação que produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então ela caiu, e aí os governos do mundo, os líderes mundiais que governarem essa terra se tornarão em pó, porque ela vai cair sobre os líderes desse mundo. E quem sobre ela cair se despedaçar-se-á. Quem caiu sobre ela? Os judeus. Se despedaçou, e os judeus levaram quase 2000 anos dispersos por todas as nações. Só em 1948, a partir de 1945, mas em 1948, que Israel veio ser
nação reconhecida, né? 45, 48. E ficou conhecida no mundo como uma nação hoje forte, respeitada, vindo cumprir a profecia bíblica, né? Mas durante 1000 e poucos anos Israel esteve dispersa, porque Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, quantas vezes eu quis tê-lo como a galinha junto aos seus pitainhos, mas vocês não quiseram. E se cumpriu essa profecia em Isaías 48, ou 66, versículo 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu a luz aos seus filhos. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Israel foi decretado. Em menos de 24 horas, uma boa parte do mundo tomou conhecimento da criação do Estado de Israel. Então e Deus disse: eu instituirei, plantarei, e jamais serão arrancados. No entanto, eles não têm entendido as profecias da parte do Senhor, né? Então, eles caíram sobre esta pedra, né? Agora essa pedra vem e cai sobre os reis existentes dos seus dias, e eles deixarão de existir. E esta pedra, como ele diz aqui, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, é o reino milenial, e aí eu acredito, apesar de ter os pós-milenistas, os amilenistas, os pré-milenistas, eu creio literalmente no pré-milenismo, porque Daniel é bem categórico quanto a isso aqui. Esta pedra, que é o governo de Cristo, sem intervenção humana, virá para reinar como o mundo nunca viu antes. Nós já vivemos o reino de Deus, porque Jesus disse: o reino de Deus é chegado entre vós. Mas nós também pedimos a consumação do reino quando oramos no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, que é a consumação desse reino por ocasião da vida de Jesus, que está lá escrito em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, quando o nosso adversário, que ainda tem causado tantos males nessa terra, será extinto, ou pelo menos deixará de existir pelo tempo. Apocalipse 20 diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Eu acredito plenamente nesta profecia. Aí, quando desfrutaremos de um tempo diferente, um tempo de ouro, sobre o governo pleno e real da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que o Senhor Jesus vos abençoe. Essa nossa participação, uma série de coisas dentro do assunto da escatologia. E como eu falei, eu pesquiso o assunto, não ensino o assunto, né? Para o meu conhecimento e para a igreja, né? Nós estamos dirigindo a igreja, conduzindo o povo, e a gente precisa estar estudando para poder orientá-los, né? Mas, como eu falei, é muita coisa dentro do assunto da escatologia. Eu queria, né, para não encher de informações a cabeça de vocês, parar por aqui.